Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Dayana. Boa tarde. Esse é o podcast Saúde na Baixada Fluminense, uma iniciativa do Dr. Emerson, Medicina e Saúde sem complicação. E o objetivo é justamente trazer para a comunidade da Baixada Fluminense mais informação na área de saúde. A Dayana é a funcionária mais antiga do Dr. Emerson. Dayana, você está há quanto tempo com a equipe do Dr. Emerson? 19 anos. 19 anos, Dayana? 19 anos. Gente, nossa, eu juro que eu estava chutando. Eu acho que a Dayana está aqui há uns 14 anos. 19. Quando me perguntam assim, de repente, do nada, peraí, deixa eu pensar rapidinho. Mas você fez o quê? Entrou de menor aprendiz com 11 anos? Quase isso, né, gente? As pessoas até se assustam quando olham para mim, 19 anos, mas você tem quantos anos? Eu entrei em fevereiro de 2002. Caramba! Para fazer estágio de patologia clínica. E aí, até finalzinho de julho, eu fiquei como estagiária. Em agosto, que eu tinha 17 anos, né? Eu fiz 18 em junho. E aí, em agosto, eu fui contratada. Ah, que bacana. Dayana, então, a profissão de biologia tem muito profissional biólogo na região, né? A gente tem salvo me engano, a Unig, ela tem turma de biologia, certo? Certo. Não sei se ainda tem, mas minha mãe mesmo se formou em, acho que 78, 80, na Unig em biologia, e foi sócia do meu pai, o Dr. Emerson, nos laboratórios, né? Então, quer dizer, tem uma mão de obra farta de biólogos na região. Então, eu queria saber de você, o que te levou a escolher a profissão de biologia? Vamos voltar lá atrás, há 19 anos. Então, na verdade, a escolha pela biologia não foi inicial, né? Inicialmente, lá quando a gente é jovem, a gente termina, vou para o segundo grau, quero fazer um curso técnico, o que eu vou fazer? Eu estava meio perdida, não sabia muito bem o que fazer, mas sempre soube que queria alguma coisa relacionada à área de saúde. E optei pela patologia clínica e fiz todo o curso. E em fevereiro, como eu disse para vocês, de 2002, eu comecei o estágio no laboratório Dr. Emerson, que foi assim uma felicidade muito grande para mim, que eu lembro que na escola, no curso técnico, ficava todo mundo falando, será que eu vou conseguir estágio? Vou conseguir estágio? Vou estagiar no Dr. Emerson. Então era o sonho de todo mundo fazer o estágio no Dr. Emerson. É mesmo? Já tinha? Já tinha. Tinha esse dentro daquele núcleo? Já tinha. Era um desejo? Eu lembro bacana, que hein? eu estudei com um menino que ele era o filho da diretora, então ele falou assim, mas a minha mãe conhece o Dr. Emerson há muitos anos, eu com certeza vou fazer estágio lá no Dr. Emerson. Então assim, quando eu consegui o estágio, eu fiquei super feliz e foi lá no estágio, foi na prática da patologia clínica que eu decidi, eu vou fazer biologia, eu quero vou seguir nessa linha, nessa área que eu tô me identificando, tô gostando. E aí em 2003 foi quando eu comecei a faculdade de biologia. Que bacana. E em algum momento você chegou a pensar em desistir? Houve algum percalço durante os estudos, a carreira? Olha, desistir não, porque eu sempre penso justamente o contrário. Quando eu encontro alguma dificuldade, né, alguma coisa que me desanima, que me deixa chateada, triste, eu penso justamente assim, eu cheguei até aqui, eu não vou desistir agora. Excelente. Né? Eu vou seguir, eu não vou desistir. Não desistir não. E qual foi o seu maior desafio nesse período de formação, tanto da patologia clínica quanto durante a carreira universitária? Olha, eu acho que o maior desafio que eu encontrei, principalmente no período da faculdade, era a distância, né? Era a questão de fazer a faculdade à noite, porque eu trabalhava já, né, no laboratório, então eu fiz a faculdade toda à noite, eu estudei na Unigran Rio, em Caxias. Então, assim, a distância, né, a localização era uma coisa que foi muito difícil para mim, né, porque eu chegava em casa muito tarde para no outro dia estar às 7 horas da manhã no laboratório. A condução direta da faculdade para minha casa era 1h30. Então, se eu saía 10 horas da faculdade, eu chegava em casa todos os dias quase meia-noite. Então, assim, a distância foi algo que todos os dias me fazia, meu Deus, como eu tô cansada, mas como eu disse, não a ponto de desistir, até porque eu escolhi fazer lá na Unigran Rio, né, lá em Caxias. Eu lembro que na época
Começamos, acho que eu e mais 4 meninas, todas funcionárias do laboratório na época, né? Todo mundo ali da área da coleta, da área técnica, e nós começamos juntos e então isso foi uma motivação. Nós vamos todo mundo junto, aí sim, quando sair do laboratório e tal, mas aí no decorrer dos anos, saiu uma, saiu duas, saiu três, e eu terminei sozinha. Não chegaram a se formar as demais colegas? Ninguém. Realmente, você morava aonde? Em Mesquita. Mesquita. Então você tinha que fazer Mesquita, Nova Iguaçu, trabalhava, Nova Iguaçu, Caxias, né? Caxias, Mesquita. Realmente o transporte público. Transporte público. O transporte público realmente não ajuda muito, né? Não. Quer dizer, a gente vê que o transporte em si pode ser um grande limitador na formação do profissional. Pode sim, porque você pensa, às vezes, você terminava a aula às 9h40, o professor te liberava um pouco mais cedo, mas se acontecesse alguma coisa que você perdesse aquele ônibus de 10h10, 10h15, já era. Eu lembro uma vez que a gente teve um problema, o ônibus quebrou, acho que em Vilar dos Teles, né? Metade do caminho, por exemplo, e até vir outro. Nesse dia aí eu cheguei em Mesquita mais de meia-noite. Para você ter uma ideia, em virtude dessa questão de deslocamento na Baixada, a gente hoje tem um serviço de coleta domiciliar muito forte. A gente colhe a Baixada inteira, Paracambi, Japeri, pode até o lado São João de Meriti, Vilar dos Teles, a gente vai a todos os lugares da Baixada Fluminense, o Dr. Emerson vai, e o cliente gosta muito, justamente pela questão do transporte. Muitas vezes um idoso, imagina você pegar um idoso que tem dificuldade de locomoção, fazer ele pegar 2 conduções para chegar num laboratório e fazer um exame de sangue de 2 minutos, né? Exatamente. E aí durante a pandemia a gente parou de cobrar taxa, nem vamos voltar a cobrar. E aí arrebentou, né? Sim. Realmente foi um serviço que a população adorou, porque ia ficar muito prático para a pessoa, né? A coleta domiciliar eu vejo como assim, de grande utilidade para todos os pacientes. Não só o idoso que tem dificuldade, mas seja o recém-nascido que às vezes quer só fazer um teste do pezinho e aí vai para um laboratório onde eu vou chegar lá com vários pacientes que vão testar Covid, né, que vai estar com alguma virose e eu estou com o meu recém-nascido lá. Ou até mesmo uma pessoa que é saudável, que teria condições de estar vindo, mas tem exames de rotina para fazer e tem um horário para sair, para estar no trabalho, e aí ganha tempo, né? Meu filho mesmo, está com 13 dias, o Hector. Beijo, meu filho, te amo. Ele fez o teste do pezinho em casa, antes, inclusive, de tomar a vacina da BCG. Quer dizer, a gente não ia de jeito nenhum entrar com ele em laboratório nenhum, entendeu? A gente queria um serviço em casa. Sim. Foi ótimo, eu fiquei com ele no colo, marcou lá às 7 da manhã, a mãe ficou no quarto, falei, espera, não vem aqui ver não. Rapidinho, o garoto bravo, nem chorou, fiquei todo orgulhoso. E você tem filhos? Tenho 2 filhos. E qual é o maior desafio nessa criação dos filhos? Fala pra mim que tô com uma criança de 13 dias. Olha, o maior desafio pra mim, mãe, né, que trabalho fora, né, sempre trabalhei, assim, eu tive meus 2 filhos, né, como eu tô há 19 anos na empresa, os 2 eu já estava no Dr. Emerson. Qual a idade deles? Um tem 8 e o outro tem 1 ano e 4 meses. Então, para mim, acho que o maior desafio é justamente essa questão essa necessidade de trabalhar e saber conseguir conciliar isso, né? Trabalhar fora e não me tornar uma mãe ausente na vida deles, né? Que eles não cresçam com essa sensação de que eu estive fora, que eles entendam a importância de eu trabalhar, mas que eu consiga participar ali do dia a dia deles. Eu me esforço muito para isso, né? Faço questão de acompanhar na escola, auxiliar nas tarefas e final de semana. E é difícil, não é fácil. Pequenininho agora, né? Você vai sentir isso. O Hector está com 13 dias. Demanda muita atenção, muito carinho. E aí tem dia que ele fica bem, mas tem dia que chora, que não quer que a mãe saia. E aí nossa, deve partir o coração. Dá vontade de ficar. Eu já vim trabalhar algumas vezes chorando. Já, assim, quando eles ficam meio doentinhos, aí você chega no laboratório e pergunta: oi, bom dia, tudo bem? Aí você começa a chorar. A pessoa, o que aconteceu? Não, nada.
nada. Miguel tá um pouquinho enjoadinho, o Guilherme tá com uma dorzinha aqui, mas aí a gente chora o dia inteiro. Nossa, mãe é assim mesmo. Eu vejo a minha esposa Priscila, nossa, é uma conexão assim tão forte, né? Uma coisa impressionante. Acho que a gente sente, né? É de fato, assim, o coração fora do peito. É isso aí, com certeza. E como é que é o seu dia a dia hoje, já com 19 anos de empresa? Casa, trabalho, locomoção, onde você está morando, quanto tempo você perde nesse deslocamento, então, como é que você faz esse balanceamento na sua vida? O meu dia a dia é bem corrido, eu continuo morando em Mesquita, então assim, a distância não é muita, né? São municípios vizinhos, o que dificulta muitas vezes é justamente o transporte público, mas é uma correria, eu acordo bem cedinho, 15 para as 6, assim, eu já estou levantando, porque agora eu tenho 2, né? Então eu preciso preparar tudo, prepara café, arruma um para a escola, arrumo outro, venho, deixo um na escola, eu conto com a ajuda dos meus pais para ficar com os 2 para mim, então eu deixo o pequenininho na casa dos meus pais, venho com o mais velho, deixo na escola, da escola eu sigo para o laboratório. E aí segue o dia aí na correria. Uma coisa que eu tenho observado, por minha esposa tem feito amamentação demanda livre. Então ela passa a noite acordada e o garoto mamando a noite toda, né? E eu olho para de manhã, ela tá tremendo, né? Mãe não reclama, né? Não. Mãe faz de coração mesmo, né? É uma coisa assim impressionante. Para ter uma ideia, o Miguel ainda mama, né? Ainda mama. E assim, as pessoas perguntam, mas ele já come, ele já faz de tudo, ele almoça, ele janta, porque eu passo o dia todo fora. E mesmo assim, ele mama. Eu chego, a primeira coisa que ele faz é mamãe, mas você sente que aquele abraço é assim, quero mamar. Que bacana. Até a gente ir pra casa, mama bastante. E durante a noite ele ainda acorda para mamar. E é o que você disse. A gente, por mais que fique cansado, assim, tá sono. O amor de mãe realmente... Faz assim... Com todo amor, a gente não sente o cansaço. Hoje eu tô vendo o que a Priscila faz com o Hector, provavelmente o que com certeza minha mãe fez comigo. Eu não lembro, não lembro, né? Mas com certeza é uma vida dedicada aos filhos, eu só tenho a agradecer. Agora vamos para a parte dos desafios dentro do Dr. Emerson, a parte técnica. O que faz o Dr. Emerson, o seu Dr. Emerson, como ele se destaca das outras empresas da região e como eu tenho uma experiência internacional, fora até que do mundo. Fala aí, como é que é o nosso dia a dia lá? Vamos falar dos problemas. O negócio é... O povo quer polêmica, vamos falar de problema. Como é que é? Fala uns problemas aí pra gente. E como é que a gente resolve os problemas? Porque problema ocorre em qualquer lugar. É o ônibus que quebra, é a fila no banco do lado de fora, que você se sente muitas vezes mal atendido. E no Dr. Emerson também tem problemas. O lance, a diferença tá... Como você lida com esses problemas? Sim, acontece, né? Eu acho que as grandes dificuldades que a gente encontra, às vezes, no dia a dia, que eu vejo assim, a gente tentar manter ali toda a equipe, todo o grupo, todo mundo com o mesmo pensamento, caminhando na mesma direção, para que a gente tenha sempre um atendimento de excelência, desde o primeiro momento que o paciente faz contato com a gente, até ele receber esse resultado, seja em uma das nossas unidades, seja na internet. E aí isso requer muita paciência, muito cuidado, muita atenção, né? Na parte técnica, né? Na minha parte, toda a preocupação ali com a questão pré-analítica, que às vezes a gente tem dificuldade com os pacientes, porque é difícil de entender. A nossa prioridade é sempre o paciente, ajudá-lo no que for possível para que ele saia satisfeito, para que ele seja atendido. Mas às vezes tem situações que a gente não tem como permitir que aconteça, porque aquilo vai comprometer o resultado dele, a análise do exame, e às vezes o paciente não entende isso. E aí, ao invés dele ficar satisfeito, ele fica chateado com a gente. Mas por que não pode isso? Por que não pode aquilo? E aí eu faço questão de assim, tentar acompanhar esse paciente até o final. Eu mesma ligo, eu mesma explico, não pode por isso, conversa com a sua médica, vamos fazer assim. Agora que a gente tem aí o serviço da coleta domiciliar ampliado, se o senhor não puder retornar outro dia, a gente agenda uma domiciliar para o senhor. Então, assim, eu tento acompanhar
todos os casos que chegam, onde a gente não consegue atender no primeiro momento, até o final. O final, eu digo, é até o paciente estar com o laudo em mãos, né? E tem essas questões de pré-analítica, aí às vezes surgem a necessidade de algumas recoletas, muitos entendem, outros não entendem, e aí a gente segue da mesma maneira, acompanha aquele paciente ali até o finalzinho, para que eles fiquem satisfeitos realmente, né? Que eles retornem, que ele conte com a gente, que eles contem com a gente, seja num momento de enfermidade ou num momento de alegria, que é um pezinho, sem dúvida, né? Em todos os momentos. Eu falo para os pacientes quando eu ligo para eles, que às vezes eu brinco, eu falo assim, nossa, hoje eu fiquei quase o dia inteiro no telefone, só conversando com o paciente. E é isso que eu falo para eles, a gente está aqui à disposição sempre para ajudar no que for preciso, para contribuir sempre da melhor maneira possível, né? A primeira coisa é sempre a comunicação. O que tiver de problema tem que ser comunicado ao paciente. E o segundo ponto, que muitas vezes é esquecido, é sempre falar a verdade. A orientação é, deu algum problema, tem que entrar em contato com o paciente e sempre passar a verdade. Nós e o paciente estamos jogando sempre do mesmo lado. O lado de fazer o diagnóstico, o lado de fazer um tratamento, o lado de melhorar a vida do paciente. É o que eu costumo dizer, ninguém vai num laboratório de bobeira dar um passeio. Vai porque está precisando. Então, cabe a nós estar do lado dele para resolver a vida dele. Medicina não é matemática. Então, em alguns momentos, são milhares de pacientes por mês. Então, tem alguns casos que merecem um estudo mais aprofundado, tem alguns casos que, de fato, dão algum tipo de problema, que você não tem aquela certeza absoluta. Então, você tem que chamar e fazer uma coleta. Exatamente. Pode ser uma questão de um jejum que não foi feito adequadamente, ou foi feito longo demais, ou uma interferência de medicamento, ou o paciente já tem uma doença de base que deixa o resultado provável muito diferente daquilo que se espera, ou a quantidade de material que foi colhida não é suficiente para um determinado tipo de exame. Quer dizer, são diversos desafios que você passa, Dana, no dia a dia, né? E que a gente sempre fala assim, comunicação e sempre falar a verdade. Que parece uma coisa natural, né? Mas, infelizmente, o que a gente vê por aí não é o padrão, né? O padrão é sempre uma desculpinha, conta uma história e é a máxima, mentira tem perna curta. A gente tem que estar sempre posicionando o paciente. Agora a gente teve essa questão de pandemia. Quero saber de você que realmente é a verdadeira profissional de linha de frente. Conta pra mim como é que foi isso no dia que apareceu essa história de pandemia. Eu acho que ninguém entrevistou. Eu fico assistindo TV, podcast, YouTube. Eu não vi ninguém de uma linha de frente de verdade como profissional de laboratório. O que apareceu ali para você lá em março do ano passado? Então, a pandemia assim, chegou para a gente no laboratório assim, de uma maneira assustadora, né? De repente, aquele boom, no primeiro momento nem tanto, mas aí à medida que os testes foram chegando, né, que as oportunidades da gente testar e dar o diagnóstico chegou, é um boom. Todo mundo querendo fazer exame, todo mundo querendo testar, se espirrou, se está com um mal-estar, eu tenho que testar Covid, eu tenho que fazer um teste para Covid. Então, mudou completamente a nossa rotina. Aumentou absurdamente a nossa demanda, quantidade de exames e de procura, às vezes até de esclarecimento, porque o que acontece? Nós somos um laboratório onde a gente faz o exame, porém, muitas vezes o paciente chega perdido, sem saber o que muito fazer. Muito perdido, muito desorientado. Sim. Televisão dá informações horrorosas, principalmente, eu posso falar sobre a nossa área, né? Eu sou médico da parte de análises clínicas e a Dayana bióloga da área de análises clínicas. Quer dizer, o que a gente assiste na TV, falando sobre a área que nos compete, são verdadeiros absurdos. Eles levam especialistas para falar absurdos ali na televisão. Falam bobagens incríveis da nossa área, né? E isso é muito complicado, porque as pessoas escutam, acreditam naquilo como uma verdade e chegam até a gente muitas vezes assim, muito confusos, muito perdidos, muitos sem saber exatamente o que teste precisa fazer, qual é o melhor exame para ele naquele momento. Muitos não foram nem ao médico, querem fazer por conta própria. Outros fazem testes assim, em vários laboratórios ao mesmo tempo e aí ficam ali perdidos.
e não entendem o resultado, e aí fez por conta própria, então quando chega o resultado não entende o resultado. E aí muitas vezes a gente acaba tendo que, assim, acaba ficando na linha de frente, talvez nem estaria, né, porque a gente teoricamente não tem ali aquele contato direto com o paciente, a gente fica lá na parte da análise, mas a gente acaba tendo, porque a gente precisa descer, a gente precisa conversar com ele, explicar um laudo, explicar um resultado, ajudar na escolha de qual o melhor exame para ele fazer naquele momento. Que seria a responsabilidade do médico assistente, né? Exatamente. Mas como a gente é um laboratório da comunidade e a gente tem um profissional técnico gabaritado na região, a gente acaba fazendo esse trabalho de esclarecimento. Sim. O que eu achei de maior desafio foi escolher o fabricante do teste. A gente escolheu, é com este aqui que nós vamos trabalhar. Que no início quase não tinha, então foi o fabricante que apareceu. Mas depois que surgiu aquele leque de testes, aquele leque de produtores do mundo inteiro, a gente selecionar o que a gente ia trabalhar, realmente eu achei que foi o maior desafio e eu acho que foi o grande diferencial da gente. Sim, eu acho a gente escolheu, nós vamos trabalhar com este aqui, foi o que melhor atendeu, apresentou os resultados mais próximos à clínica dos pacientes. Nós testamos, inclusive, em nós mesmos, né? Eu tive a doença logo no início, o nosso coordenador de TI também teve, outros profissionais tiveram, porque a gente estava ali na linha de frente, né? Não tinha, a gente não teve... Você ficou em casa? Não ficou em casa, né? Essa. A gente não tem essa, né? A área de saúde somos guerreiros. E ali realmente a gente pôde testar. Eu falei, gente, eu tive todos os sintomas, eu estava doente. Como é que esse teste está dando negativo? Isso aqui não presta, vamos para esse, vamos para esse. Até que a gente achou esse aqui realmente é um teste americano que a gente usa, né? Sim. Uma empresa chamada OnSite. E não devia nem estar falando isso para os concorrentes, mas saúde a gente compartilha a informação. E realmente é o que tem a melhor sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Todas as métricas dele são... O fabricante em si é sensacional. E infelizmente, por outro lado, a gente viu muita coisa vagabunda, de péssima qualidade, assim, que realmente vai dar mais desinformação, vai confundir mais o paciente do que realmente ajudar, né? Eu achei que isso foi complicado. E agora, quando você fala da sua categoria, biólogo em geral, como é que você viu essa questão dos biólogos sendo hoje manchete, headline na televisão, essa exposição, toda hora tem biólogo na TV, que a gente não via, né? Não via, uma profissão que você não parecia, via, né? Quando falava em biólogo, pensa só no biólogo da área lá o biólogo lá do zoológico, aquele, né? Não pensava no biólogo como pesquisador, como análises clínicas, né? Eu acho, assim, na minha visão, não querendo puxar a sardinha, já puxando né, para o meu lado, não sou pesquisadora, mas eu acho que os nossos biólogos, eles estão atuando muito bem, né? Estão somando grandemente, assim, né, na área de pesquisa, principalmente quando a gente fala de pesquisa no Brasil, onde infelizmente a ciência não é prioridade. Não, né? Não é. A ciência não é prioridade, a saúde não é prioridade. Também não. A gente está passando por uma pandemia onde interesses políticos infelizmente estão aí sobressaindo. Então, eu acho que os nossos biólogos pesquisadores estão contribuindo muito, estão de parabéns, na minha opinião. Com certeza, também parabenizo. Infelizmente, ou talvez felizmente, parece que a população em geral descobriu agora que o nosso serviço público de saúde não funciona, né? Pois é. Eu acho que agora, coisa que não funcionava desde sempre, agora a gente descobriu que não funciona. E cabe a nós, cidadãos brasileiros, fazer com que isso funcione. Eu até tenho uma ideia de uma startup, né, já na cabeça, que até eu vou pedir um favor para vocês comentarem aí embaixo. Que a ideia da startup era aonde o SUS funciona. Que era para as pessoas que usam o serviço, alimentariam um aplicativo, um banco de dados. Legal. Porque muitas vezes eu percebo que o paciente, a jornada do paciente quando ele precisa do serviço, ele está perdido. Ele não sabe onde ele começa. Sim. Porque tem UPA que funciona bem, tem UPA que funciona mal. Tem a unidade básica de saúde, que tem um médico lá, que tem uma senhorinha enfermeira lá que faz aquilo andar. Então, se você conhece algum lugar, algum bairro aqui na região, Nova Iguaçu, Mesquita, Caxias, que você sabe que esse serviço funciona bem, que você foi atendido recentemente, que a coisa anda, você escreve aí embaixo do comentário, que serve para todo mundo começar a ser bem atendido, a gente valorizar
os profissionais que de fato trabalham e fazem a coisa acontecer. Sim, com certeza. Dayana, muito obrigado. Não, adorei o papo. Acho que foi bastante enriquecedor para a nossa audiência. Agora você já sabe por que você foi a primeira a ser chamada, né? Ah, já Porque realmente tem muito a acrescentar. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Assim, confesso que no primeiro momento eu falei, meu Deus, mas eu vou ficar tão nervosa, mas foi muito legal o nosso bate-papo. Não podia ser melhor. Foi podia ótimo. ser melhor. E com certeza lembrou de muita coisa, né? Foi Passou um filme na cabeça aí, né? Um filme, de verdade. Que bacana. Eu que agradeço. Tá? Obrigada, gente. Obrigado.